Oi! Hoje é a resenha do conto Muito Perto da Realidade, de Jonathan Safran Foer, aqui da coletânea USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. No primeiro dia do meu período sabático forçado, notei um carro descendo a Nassau com um grande equipamento esférico em evidência sobre o teto. Parecia uma visão do futuro, do passado. Deduzi que aquilo era parte de algum experimento de meteorologia, física ou até psicologia, outra contribuição para a nossa charmosa atmosfera do campus, e não dei muita importância. Provavelmente eu nem teria notado aquela coisa se não fosse a minha primeira caminhada, pelo amor da caminhada em anos, sem um lugar onde ir, e finalmente estava onde estava. Assim começa Muito Perto da Realidade, de Jonathan Safran Foer, que conta a história desse homem que está andando ali pela rua, que se trata de um professor universitário, que foi recentemente afastado do cargo porque receberam denúncias de que ele andava se envolvendo com uma aluna. E, sem ter o que fazer ali dentro daquele enorme campus, ele começa essa atividade que ele tinha há muito tempo atrás, que é ficar caminhando por aí. Bom, e o que há de diferente ali na vida dele é que justamente ele nota essa coisa esquisita ali em cima daquele carro, que chama muito mais atenção até do que as jovens moçoilas que estão por ali em volta. Mas o que acontece de tudo isso eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Aliás, um conto bem estranho e esquisito. Minha avaliação do texto. Vocês já devem ter percebido pelo título aqui do vídeo, né? Estamos pela casa do 17º conto aqui dessa coletânea USA Noir. E meio que a gente já sabe mais ou menos quem vai encontrar em cada novo texto que é apresentado. Aquelas coisinhas de sempre, né? Aqueles personagens perdedores, aquela contextualização, às vezes bem forçada do local onde acontece a história, para tentar justificar que está aqui dentro dessa coletânea. Enfim, coisinhas bem batidas. E como estamos numa sessão que valoriza os carros, talvez seja a única coisa diferente. E, aliás, o carro, né, já foi apresentado logo de cara aqui nessa história. Aí, quando a gente começa a ler esse novo texto, a gente percebe, poxa, estamos em algo bem diferente. Porque esse texto aqui ele vai ficando cada vez mais estranho, esquisito, com o comportamento ali do personagem, que a gente vê, peraí, parece que ele está meio que se distanciando dessa temática noir que este livro possui. Ele beira esse texto a ficção científica. É sério, e por isso ele passa a ser muito interessante na comparação com os demais. Quando a gente acompanha este professor universitário, que a gente não fica sabendo o nome, né? Que ele fica andando lá pelo campus, floreando algumas coisas sobre o que aconteceu, aliás, sobre o que aconteceu exatamente com ele, aquela acusação que ele estava assim envolvendo com uma aluna, a gente não tem a confirmação logo de cara. Vai pintando alguma coisinha aqui, outra ali, a gente vai juntando as peças e tentando entender o que realmente aconteceu. Mas a gente não tem certeza até o final do conto o que de fato foi que rolou ali naquele campus. O quanto que ele ficou envolvido? Sim, pode ser que ele ficou envolvido sim, mas do que resultou aquilo? Qual foi o final daquela relação dos dois? Isso eu não posso nem dizer que é um spoiler, porque na verdade não está definido aqui ao final do texto. Fica bem aberto esses elementos. Mas o que vale mesmo aqui no texto realmente é esse lado meio ficção científica, que, será que eu posso dizer alguma coisa? Não posso. Aquela coisa estranha que está em cima do carro é aquele carro, na verdade aquele carro é o carro da Google, que está fazendo as fotografias para o Street View, que é os mapas lá em 3D que a gente tem no Maps do Google. Então, esse professor ele fica muito curioso sobre essa tecnologia. Sério, a gente pode ficar andando dentro das telas lá do computador, pelas ruas e ruas,
E justamente é um contraponto ao hábito que ele tinha anos antes, que era ficar caminhando pelas ruas, e que ele acabou de começar a refazer por causa da sua ociosidade. Então ele fica naquele conflito entre a realidade de ele mesmo ficar andando pelas ruas ali do campus e também ficar andando dentro do Google Maps através do Street View. Dá para entender que ele está num choque de realidade e elemento virtual. Ele anda nos dois modos, né? Pela rua de verdade e pela rua de mentira. E aí a viagem dele começa e não para mais. Tanto que em certos momentos a gente não sabe se aquilo é verdade ou é mentira, se ele está fugindo da realidade, se ele está no campo virtual. E muitos dos desdobramentos do que aconteceu lá com aquele relacionamento com a menina, aluna da faculdade, a gente não tem certeza de nada, o que torna sempre o texto muito mais rico e interessante. E sim, claro, a gente continua a ter um personagem perdedor, só que muito mais interessante, acho que do que todos os outros que a gente já viu aqui nessa coletânea USA Noir. Não sei se eu gostei bastante desse texto aqui, porque justamente eu gosto de fazer exatamente o que esse professor faz, é ficar andando pelas ruas e conhecendo o ambiente. Talvez eu tenha me identificado um pouquinho mais do que muita gente que possa ler esse texto. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que todo mundo vai achar essa diferenciação em comparação com os outros contos como algo muito atraente aqui. Ah, e por ser uma história no ar, também tem aquela coisa meio de violência policial. Tem uma coisinha ali no meio, mas também é a parte que começa a ficar bem confusa até o final do texto, e você pode até ler 2 ou 3 vezes, foi o que eu fiz, você ainda não tem certeza. Peraí, o que aconteceu exatamente ali da parte violenta, né? Foi ou não foi? Enfim, tem que ler esse texto. E portanto, para muito perto da realidade de Jonathan Safran Foer, eu atribuo, fácil, 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha aqui de USA no ar com outra história sombria. Mas antes, já temos resenha de No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outros também aqui do projeto. E até mais.